dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Neemias, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e o que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa do meu pai. Pecamos, de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos mandamento, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, a palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos. E os farei então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o seu nome. Amém. Glória a Deus. Vamos ler até aqui. Amados, a gente vê aqui que Neemias, ele era um verdadeiro intercessor. Quando ele recebe a notícia de que Jerusalém estava destruída, que os muros estavam caídos, que as portas estavam queimadas, ele fica com uma grande tristeza, uma grande angústia, mas, ao mesmo tempo, ele toma atitude diante disso, e ele fala aqui que ele chorou, que ele lamentou por alguns dias, mas ele teve o quê? Jejuando e orando. Ele teve jejuando e orando, e a gente vai perceber que não só isso, ele jejuou, orou e se colocou na brecha, se colocou para resolver o problema. Ele colocou, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor usou poderosamente Neemias para reedificar os muros de Jerusalém, para restaurar essa cidade. Então, amados, eu quero deixar aqui que sirva de lição para nós, né? Tudo que aconteceu ali. Quando você tiver uma notícia ruim, quando você estiver passando por uma situação terrível, tenebrosa, você não apenas vai chorar, você tem até o direito de chorar, você pode até chorar, mas não vai ficar só no choro, você vai se levantar e você vai fazer o que Neemias fez, você vai orar. Orar e orar, você vai jejuar e você vai se posicionar para ter uma atitude de vitória. Foi isso que Neemias fez, porque se ficar só chorando e lamentando não adianta nada, as coisas não vão resolver através do choro. E aqui Neemias ora ao Senhor, e na oração que ele faz ao Senhor, ele gratifica o Senhor, ele louva o Senhor, mas ele faz algo muito importante. Ele pede perdão pelos pecados, ele confessa os pecados da nação, se inclui dentro dessa nação e pede ao Senhor para que venha consertar, porque muitas e muitas vezes, irmãos, também nós estamos passando por situações difíceis, consequência dos nossos pecados, consequência das brechas que a gente abre para Satanás entrar e causar confusão nas nossas vidas. Então nós vamos orar também nesse sentido, de pedir perdão ao Senhor, confessar os pecados, falar: Senhor, me conserta, me perdoa, e me dá uma chance e se posicionar. Com certeza o nosso Deus, que é um Deus de misericórdia, nos perdoará e nos dará condições de reerguer, levantar, restaurar, porque Ele é um Deus que se preocupa com isso. Ele é um Deus restaurador. Então, faça isso. Busque o Senhor, ore ao Senhor, se levante nessa oração e deixe, né, Ele agir. Coloca-se na brecha, porque Ele quer usar você. Às vezes a gente vê tantas situações difíceis, a gente só reclama, lamenta, chora, mas muitas vezes Deus nos coloca, né, como nos mostra, né, uma brecha, uma falha, exatamente para a gente entrar nela, naquela falha, como um reparador de brecha. Para isso que nós somos chamados, para sermos reparador de brechas. Amém? Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.